Eu só gosto de live nesse horário, cara. E se eu disser por quê, você vai dar risada. Diga aí por quê. Porque não atrapalha o horário das minhas novelas, cara. Não acredito num negócio desse. Rapaz, eu gosto de novela, gosto, não vou mentir. Ultimamente eu só assisto a novela das 6, a novela das 7 eu não gosto, só assisto a novela das 6 e a novela das 9, né? Aí não atrapalha. Então esse horário, essa live de 8 horas, pra mim é maravilhosa. Mas, brincadeiras à parte, mas eu gosto. Já eu não sou muito fã, não. Então, eu gosto. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. A galera tá chegando aí. Quem já tá aqui, a gente começa agora e depois, quem chegar, depois pega o vídeo gravado, vai pro YouTube e vê o que é que vai estar rolando aqui, beleza? Um abraço aí, Isaías, galera que tá chegando. Vai compartilhando aí pra galera, beleza? Hoje o bate-papo hoje vai ser top, falando sobre hipnose e os nichos da hipnose. Então, oficialmente, estamos no ar, estamos ao vivo. Isso, sejam muito bem-vindos, galera aí que faz parte do Instagram do Felipe, a galera que faz parte do meu Instagram, vai convidando o pessoal. Então, como eu já antecipei aqui, hoje nós vamos falar sobre os nichos da hipnose. Muita gente tem dúvida a respeito dessa área e eu trouxe uma pessoa mais do que justa, um especialista aqui para falar para vocês como isso funciona, tá? Eu não vou nem me arriscar, Felipe, a dizer o que é que você faz, porque eu vou esquecer alguma coisa. Eu tenho certeza. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você se apresentar. Diga aí. Não, eu só queria saber quem é Felipe. Felipe. Eu vi o nome Felipe aqui. Eu já tô em transe. Eu vi o Felipe entrando aqui, eu vi o Felipe entrando, eu fiquei com o nome Felipe. Fernando Dias. Mas tranquilo. Ai. Aí vai dizer que você nunca foi tomar banho com óculos no rosto. Entrou no banheiro com óculos no rosto. Cara, já aconteceu muito isso. Eu já dormi de óculos. Pra mim, óculos já faz parte do meu corpo, porque eu adoro usar óculos, né? Então, eu durmo de óculos, eu tomo banho de óculos, e enfim. Às vezes a gente esquece mesmo, porque aconteceu uma situação engraçada agora, né? Tem 2 semanas, quando eu fui fazer outro óculos, e eu tenho coleção de óculos. Aí, a menina chegou, deu óculos, eu fui experimentar, eu tava com o outro óculos, né? E aí eu fui botar um óculos em cima do outro, vai botar e tal. Mas é assim mesmo, normal, já acontece. E quando você não coloca, como é que você se sente quando você não tá com óculos no rosto? Cara, é estranho demais, é estranho. Eu, não gosto de lente e eu não consigo me ver sem óculos. Para mim já faz parte. É uma vestimenta como outra qualquer. A primeira vestimenta, na verdade, é o óculos. Show de bola. Mas então, vamos lá. Meu nome é Fernando Dias, eu sou químico de profissão, de formação, perdão, eu sou químico, tenho especializações, algumas especializações na área de educação, sou professor, já tenho 20 e tanã, não gosto de falar muito, não, porque eu agora estou com a síndrome de me sentir velho. Ontem eu fiz uma live com a Ine, né? A Ine foi minha aluna há tem uns 10 anos atrás, e você vê a mesma carinha de menina lá, mas aí bate aquela sensação da velhice. Mas eu não me preocupo muito com isso, não. Eu acho que a velhice, na verdade, é experiência. A gente vai ficando experiente, não vai ficando velho. Mas sou professor de formação e hoje eu sou terapeuta. Já tenho alguns anos trabalhando como terapeuta. Nunca larguei a sala de aula, continuo em sala de aula. Né? Eu, inclusive, costumo dizer para o pessoal, eu vou morrer em sala de aula. Vou fazer questão que meus alunos me levem carregado. Você vai levar carregado lá, porque eu amo a sala de aula. E a minha primeira especialidade dentro da hipnose foi aprendizagem. Eu comecei na clínica atendendo casos de aprendizagem. E dá aquela impressão, as pessoas normalmente quando procuram, quando vê que você vai trabalhar com aprendizagem, muitos procuram pensando que vai fazer com que eu aprenda mais facilmente,
e a hipnose vai resolver esse meu problema, eu sempre costumo dizer o seguinte, cara, eu sou professor de Química no ensino médio, né, na faculdade de Química Analítica. Então, o que acontece? O pessoal chega e fica, né, naquela ideia de que a hipnose vai fazer com que eu aprenda os conteúdos. Não, a hipnose não dá habilidades que você não tem. A hipnose, ela, na verdade, potencializa as habilidades que você já tem. Então, se você estudar, a hipnose vai ajudar você em que sentido? Fazer com que você se concentre mais, com que você se livre dos sentimentos e das emoções, das interferências que fazem com que você realmente comece a estudar. É isso que a hipnose vai fazer. E a gente vai conversando, sempre tem uma conversa muito legal com os meus clientes nesse sentido. E uma das coisas que eu falo em relação a nicho é exatamente, hoje inclusive eu falei com o Fernando Ungário, eu acho que o sobrenome dele é esse, que faz parte de um dos grupos de engajamento que eu tenho, e ele estava dizendo que não, é porque eu estou trabalhando, e ele ainda não, ele já está atendendo na clínica, né? Mas está atendendo no geral. E aí eu cheguei e disse para ele, é o que eu falo para todas as pessoas, não queira ser o generalista. O grande problema é que as pessoas fazem os cursos de hipnose, né? E aí já quer sair atendendo. Eu tenho muito medo com isso. Nos meus cursos eu sempre digo, e às vezes eu sei que eu perco aluno, porque a pessoa chega, entra em contato comigo durante as inscrições e diz, me diz uma coisa, quando eu terminar seu curso eu já posso atender? Eu digo logo, não. Eu não acredito que em um curso que você faça de final de semana, você seja capaz de sair atendendo, seja lá quem for. Você tem que, na verdade, procurar a sua... Primeiro, o que é que você quer? Qual é o seu desejo? E aí começa você trabalhar com o nicho da hipnose. Eu queria aprendizagem. O que foi que eu fui fazer? Eu fui procurar cursos que fizessem com que eu me especializasse em aprendizagem. E você não encontra um curso específico nessa área. Então, tive que fazer o quê? Pesquisas. Eu tive que fazer pesquisas e procurar os meus professores, aqueles que eu considero mais, que eu tinha mais aproximação, e aí tirando as dúvidas devagarzinho. E aí eles me dando dica de como eu poderia trabalhar com aprendizagem na clínica, como eu poderia trabalhar com aprendizagem em qualquer situação. E aí foi que eu tive a ideia de, para eu fazer isso, sabe, a melhor coisa que eu tenho que fazer é colocar a hipnose dentro da escola. E aí eu fiz, na verdade, com que os meus alunos dentro da escola fossem as minhas cobaias. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando com isso. 2 anos fazendo os meus alunos de cobaia, entre aspas, e ajudando muita gente. Aluno que tinha um problema com ansiedade muito grande, né? E que, de repente, você via o aluno fazendo uma prova tranquilamente e parava, às vezes, quando a ansiedade, né, ela começava a se pronunciar, ele parava para poder fazer os exercícios que a gente ensinava. Eu canso de ver, dentro das minhas avaliações, agora não, né, que é online, mas as presenciais, os alunos, às vezes, parando e fazendo os exercícios. Pode ser de estimulação bilateral, EFT, né? E aí você vê os alunos fazendo os exercícios. Ou seja, se está funcionando, então a gente está indo pelo caminho certo. O meu sonho é que no futuro todas as escolas tenham como disciplina obrigatória, não digo nem a hipnose, porque a hipnose eu acho que, aí eu digo que é impossível, por causa do preconceito e da ignorância mesmo de muitas pessoas. As pessoas têm realmente um preconceito com a hipnose. Mas a PNL, cara, ainda eu acho que é um sonho possível e eu vou fazer de tudo para que a PNL ainda esteja dentro do currículo de, pelo menos, né, algumas escolas, as escolas que eu tenho mais aproximação. Eu já tenho escola, por exemplo, atuando com PNL. Né? Você fala da escola da inteligência, né? A escola da inteligência é PNL pura. O colégio que eu ensino tinha, até o ano retrasado, tinha a escola da inteligência e tirou. E aí depois eu, assim, conversando, mas aí realmente foi por outros fatores. Não dava certo mesmo o convênio. Né? Mas é um sonho que eu tenho. Então esse foi o meu primeiro nicho. Certinho? Top demais, Felipe.
E aqui, Felipe, já tem algumas perguntas aqui, o pessoal tá mandando Felipe, perguntas. velho, você tá hipnotizado por Felipe? Felipe. Você tá hipnotizado. Felipe. E você esquece o seu próprio nome agora. Não. Porque é só assim, ou você esquece o meu nome, ou você esquece o seu nome. Vamos lá, mas é brincadeira. E não falem não que eu entro em transe e faço demais também. Então eu acabo de esquecer mesmo. Aconteceu a mesma coisa quando eu estava fazendo uma live com o Bruno Santos. Aí eu só chamava de Bruno Silva. Aí eu dizia, ô Bruno Silva. Aí ele fez, quem é Bruno Silva? Aí eu digo, pô, Bruno Santos. E você sabe, quanto mais a gente tenta lutar contra isso, mais a gente com certeza. De vez, né? Agora, já pensou se você começa a chamar o cara de Bruno Oliveira? Aí seria melhor ainda, né? Bruno Oliveira. Aí confusão mental geral aí. O bom, Felipe, é não trocar o nome da mulher. Mas aí tem um segredo. Tem um segredo. Você chama sempre de meu amor, querida ou linda. Você não erra nunca. Entendeu? Aí fica você passa 30 anos. Fica a dica. Chama sempre de meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Pronto, acabou. Vira sempre meu amor. Tem algumas perguntas aqui, mas... Felipe. Vamos lá. Felipe, meu amigo Felipe. Esqueça. Eu vou ouvir Fernando. Pronto. Fernando. Eu vou ler aqui. Live com Fernando Dias. Fernando, já veja aí porque eu não fico olhando. Ai. Epa! Caiu legal. Vamos lá. Faz parte. Me derruba, mas eu... Faz parte. Derrubou, mas eu... A primeira pergunta que tem aqui é se a gente é do Brasil. Sim, nós somos do Brasil. Somos do Brasil. Tem uma galera legal aqui. O Ângelo foi um dos meus alunos do curso de Distrito Hipnose, um dos alunos mais dedicados, engajados e participativo, viu, nos grupos. E outra coisa, ele não perde uma live não, viu? Fernando, ele não perde nenhuma live. Tá aí, um abração aí para Ângelo. Tem até fisiculturista, cara, assistindo aqui a live. Um abraço para Brunão aí, fisiculturista, Bruno Dantas. Um dos nichos muito bom. Hipnose esportiva. Depois vou falar sobre isso. O Fernando vai falar sobre isso. Fica aí, viu? A Elisa colocou aqui, Bruno me faz de cobaia. Olha, a Narinha chegou aí. Narinha é uma colega. Isaías, Ana Clara, um abraço para vocês. O Douglas colocou aqui o X-Men. Então, vamos lá continuar aqui. Fernando, a primeira dúvida que eu tenho, na verdade, não é nem dúvida dos alunos, é uma dúvida minha. Como é que foi essa primeira aceitação? Quando você começou a utilizar a hipnose com os alunos, quando você começou a levar a hipnose para dentro da escola, para a sala de aula. Porque assim, eu fico imaginando a gurizada dizendo assim, meu professor faz hipnose. Aí chega para o pai e o pai diz assim, o que esse professor louco está fazendo? Macumba com meu filho? Tem alguma coisa parecida com isso que já aconteceu com você? Conta aí a tua experiência para a gente. Total. Isso, inclusive, é uma experiência que eu passo, né, para as pessoas. Lógico, quando a gente faz o curso de hipnose, a gente está querendo hipnotizar Deus e o mundo. E nós, como professores, quem serão as nossas cobaias? Os alunos. E é a pior coisa que você pode fazer. Tá? Gente, principalmente se você for para uma escola, jamais faça hipnose, principalmente hipnose de entretenimento. Gente, eu não tenho nada contra a hipnose de entretenimento, eu amo hipnose de entretenimento. Mas em um ambiente escolar, eu não estou falando no ambiente acadêmico, por exemplo, na faculdade, pode até ser, porque já são adultos e tal, mas em escola, jamais entre fazendo hipnose de entretenimento, porque você vai ser execrado por todos. Você vai ser criticado por professor, porque professor, Bruno, você é professor, você sabe que é a pior raça que existe. Eu costumo dizer que professor é o bicho mais parecido com gente que existe. Professor, ele não quer ver ninguém bem, ele não quer ver o outro bem, um colega de trabalho bem. Então ele vai fazer de tudo para poder queimar seu filme mesmo. Então, inclusive, é uma das barreiras que você tem para entrar em um ambiente escolar, é exatamente isso. Então, eu tenho um protocolozinho que hoje eu consigo entrar em qualquer colégio.
certo? Eu criei esse protocolo, esse passo a passo, para que eu consiga entrar em qualquer colégio e fazer a apresentação do meu trabalho, fazer uma palestra, qualquer coisa, porque é fácil. Agora, o que você não pode é fazer hipnose de entretenimento, tá? Aí, deixa eu aproveitar e explicar logo o que é que eu faço. Eu tenho o meu projeto, e o meu projeto consiste em quê? O meu passo a passo consiste em quê? Eu tenho que, primeiro, convencer o diretor do colégio. Óbvio, a primeira pessoa não vá para uma escola porque um colega de trabalho, um colega seu indicou. Ah, não, porque eu tenho um conhecimento, eu tenho um professor, assim, assado. Não vá. Você vai entrar em um colégio através do diretor do colégio. Você vai se apresentar e dizer, você vai marcar um horário, olha, eu queria um tempo, marcar 10, 15 minutos, para poder apresentar um trabalho. E eu, particularmente, não vou dizendo que é hipnose, eu não digo que é hipnose. Eu digo que eu tenho um trabalho muito interessante de saúde mental e que eu gostaria de fazer uma apresentação, né, para todos. Mas eu tenho que convencer primeiro, é o diretor da escola. Depois que você convencer o diretor, e o diretor observar e perceber que o seu projeto realmente é um projeto bom para a escola, você vai pedir para que ele faça uma reunião com os pais. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar com seus alunos do terceiro ano, porque o terceiro ano é turma de saída, então isso é uma maravilha. Todo diretor quer que o seu aluno se dê bem no Enem. Então, olha, marca uma reunião com os pais, né, do primeiro e do terceiro. Eu nem dou muita importância ao pessoal do segundo. Primeiro e terceiro. Primeiro porque, é lógico, é a primeira série do ensino médio e o terceiro já é a saída. Então, marcas. Não vão todos, porque reunião com pai, você não vai ter metade dos pais. Mas o pouco que você tem já é suficiente. E aí, nessa reunião de pais, você vai mostrar o seu trabalho, você vai dar uma palestra mesmo para os pais, mostrando a importância. E aí você... Voltando no 3, 2, 1, pronto, voltou, agora. Isso. Pronto. Tinha bugado aqui. Eu sei essa imagem. Volta um pouquinho o que você estava falando, para que o pessoal... Não, tranquilo. É você convencer, né, fazer uma apresentação, convencer o diretor, marca uma reunião com os pais. Quando você marcar uma reunião com os pais, você vai mostrar o seu trabalho, falando sobre vários problemas pelos quais o seu filho passa, até mesmo o pai. E como é que você pode demonstrar o seu trabalho para o pai ver que aquilo ali funciona? Não tem como você ter uma sala com 30, 40 pessoas que não tenham pelo menos 5 que sofram com ansiedade. E aí você pega um pai daquele, pega 2 pais ali, coloca ali na frente, faz um trabalho rápido de ansiedade, de controle de ansiedade, e ele sai dizendo que se sentiu mais leve. Poxa, é incrível, tá? Tô mais leve, tô mais tranquilo, tal. Isso aí vai convencer, não precisa fazer com todo mundo, óbvio que você não vai fazer com todos. Mas você pegou 3, 4 pais e utilizou técnicas diferentes, e a pessoa começar a perceber que realmente foi efetivo, pronto, acabou, você ganhou os pais. Você já tem o diretor nas mãos, você já tem os pais. Os pais já estão dando autorização para que os filhos dele passem pela experiência. Então, vamos lá. Mas não está na hora ainda de você ir para os alunos. Por quê? Porque agora está na hora de você falar com a raça ruim, que são os professores. Marca uma reunião com os professores. E você vai perceber que muitos professores não vão nem querer ouvir falar sobre isso. Mas aí você pega, bota uns professores ali na sala e faz a mesma coisa. Mostra para ele qual é a sua pior angústia, tem algum trauma, alguma coisa do tipo que você possa fazer rapidamente ali, né? Utilizar uma técnica, uns 5, 10 minutinhos no máximo, né? Um trabalho de relaxamento, alguma coisa do tipo. Pronto, beleza. Você utilizou os professores e aí sim, quando o professor, realmente a coisa funciona mesmo, o cara sabe o que é que o cara está fazendo, o que está falando, pronto, você já tem o aval de todo mundo. E aí agora está na hora de você
ir para os alunos. E aí você vai fazer o seu trabalho frente ali aos alunos. Pronto, vende seu peixe, tá? Tudo numa boa, tudo lindo, maravilhoso. Porém, nesse momento, você não vai fazer trabalho de entretenimento. Você não está... A única situação em que eu poderia fazer um trabalho de entretenimento de uma escola é se eu fosse contratado pela escola para fazer uma apresentação de hipnose de entretenimento. Ah, vai ter uma gincana, por exemplo. Ah, vai ter uma gincana. Aí no intervalo da gincana, tal, isso, aquilo, tem um show, sempre tem, né, música, voz, violão, uma apresentação qualquer. Aí você vai ser contratado para fazer o entretenimento. É responsabilidade da escola. A escola sabe o que ela está fazendo. Se ela está pagando você para você ir lá fazer isso, ótimo. Aí eu não vejo problema. Ainda assim, eu fico um pé atrás. Se me chamarem, eu, Fernando, eu não vou. Primeiro porque eu não sou artista. Você fez a live com o Gela e eu achei aquela live perfeita. Por quê? Porque uma coisa é você trabalhar no street e outra coisa é você trabalhar no palco. Então você tem que ter características de palco. E eu não tenho essa característica. Eu fiz a hipnose de entretenimento que eu sempre utilizei foi o street, em que você vai lá, é para treinar, é para você errar, você está à vontade para poder errar. E você vai fazer um show. Como show, eu não vejo como você possa dar margem para erro, entende? Na rua não, na rua você não deve nada a ninguém, não está nem aí, e aí você chega e contrata, aí a pessoa faz uma apresentação errada de você, já acaba com o seu trabalho, e aí não vai dar certo com ninguém, aí vai dizer o quê? Tá vendo aí que não funciona? Então eu não faço, eu não sou artista de hipnose, eu sou terapeuta. Então, tem que ser isso, eu acho que tem que ficar muito claro e muito bem dividido, né, na cabeça das pessoas. E na minha é bem claro isso aí. Mas, não, assim, eu já fiz hipnose de entretenimento em escola, no início já, e isso quase me queimava aqui na cidade, né? Porque teve um cidadão que chegou, foi lá, foi comigo para poder fazer a hipnose, e aí colocou as pessoas para poder alucinarem, e aí foi menino vendo Michael Jackson, Renato Russo. Quando chegou no outro dia, aí alguns pais foram na escola para poder saber que história é essa de que estava tendo hipnose e que tinha aluno vendo gente morta na sala de aula. É isso. Então, não vai, cara. Então é uma coisa que eu aprendi e foi a partir daí que eu realmente fortaleci essa minha ideia de que escola não é para fazer hipnose de entretenimento. Pronto, simples o mais assim. Legal, Felipe, então, é que muita gente acaba aprendendo com esses erros, porque todo esse aprendizado a gente leva para os nossos cursos. Então, o que o cara ia quebrar a cara e feio, ele já pula essa fogueira com essas experiências. Basicamente, Felipe, minha experiência em escola com hipnose foi o seguinte. Eu dava aula numa escola de ensino básico, eu dava aula para os guris do sexto ao terceiro ano, e passei um pouco tempo dando aula para essa galera. Fiz algumas hipnoses de entretenimento sem dizer que era hipnose. Porque eu já pensava naquela ideia de que um guri desse vai chegar em casa dizendo que meu professor fez hipnose, o pai vai chegar lá na coordenação perguntando que história é essa de hipnose, que macumba é essa. Então, assim, fiz só aquelas experiências simples de mão grudada, aquela coisa toda, dizendo assim, você acredita no poder da sua mente? Você sabe que a mente é poderosa? E que se você imaginar, vai mudar a fisiologia do corpo, e de repente os guris estavam tudo grudado e tal, mas não tem pra onde correr. A galera conhecia Pyong Lee e o nome começava a se espalhar. Parei de fazer, foi onde eu quebrei uma cara uma vez. Já no cursinho pré-vestibular, eu tenho uma liberdade muito grande. Inclusive o Ângelo, que está aqui, ele trabalha comigo no cursinho. Sim. Outra coisa, cursinho. Lá é aquela galera, tipo... A galera já saiu de ensino médio, é uma galera que assiste aula se quiser, não tem chamada, não tem frequência, maior de idade. Aí o que acontecia? Eu começava a fazer hipnose sempre dentro de um contexto, porque eu sou professor de biologia. Então, quando eu estava dando fisiologia humana, aí eu ia dar uma aula de anatomia e fisiologia do sistema nervoso. Só que, cara, essa aula não podia faltar, porque eu já queria fazer hipnose, então eu já utilizava o artifício já para isso. Quando o cara sabe, às vezes um aluno assistia a aula minha numa sala, e ele saía daquela sala e assistia de novo a aula, porque sabia que ia ter hipnose de novo. Então, assim, os famosos professores, os nossos amigos, né,
ficava... Fernando ainda tá aí? Travou tudo aqui. Vamos lá, de novo. 3, 2, 1, vamos voltar, Fernando? Agora. Olha, voltou. As 2 vezes que eu fiz o negócio, voltou. Pra mim... Zeca, você me vê travado, é que eu vejo você travado, congelado. E aí só a bolinha... Pronto, e eu lhe via também congelado. Também. Eu lhe via você também então congelado. Beleza. Aí continuando. Então, quando eu dava uma aula, os alunos saíam da aula dos outros professores e assistir a minha aula novamente. Aluno que já tinha assistido a primeira aula ia assistir a segunda, e às vezes tinha 3 aulas no cursinho e os alunos assistiam as 3 aulas comigo. Por quê? Ou eles gostavam muito de biologia, ou eles gostavam muito de mim, ou eles gostavam muito de hipnose. Dos 3, 1. Aí o que é que acontece? Os outros professores começavam a dizer o seguinte: esse professor fica roubando os alunos. Eu digo, não, é livre, o aluno assiste a aula de quem ele quiser. Mas assim, eu era taxado como, né? Tá dizendo aqui que tá travando de Fernando. Estão comentando aqui embaixo. O meu? Peraí, deixa eu ver se eu consigo dar um jeito. Não, eu tô aqui, tá tudo uma boa. Tá 100% o meu aqui. Tá 100%? Wi-Fi. Pronto, aqui eu tô te vendo meio borrado. Vamos fazer aqui. o seguinte, deixa eu trocar aqui, deixa eu ver. Congelou de novo aqui. Voltou agora. Melhorou? Aí tá melhor. Pronto, eu botei o 4G para poder ver se fica melhor. Pronto. Aí Sim. o que acontece? Os professores ficavam com raiva porque os alunos saíam de outra aula para assistir a minha novamente. Só que no cursinho a gente tinha essa liberdade de fazer hipnose com a galera. Então eu sempre fazia dentro de um contexto. E foi onde o Ângelo, que está aí, ele é professor de inglês, ele ficou curioso de saber como é que aquilo funcionava, porque assim, na mente das pessoas isso parece uma coisa sobrenatural, sub-humana, coisas de só quem tem habilidades específicas que pode fazer isso. Aí ele foi lá fazer o curso, tá dizendo que melhorou aqui, o pessoal tá comentando que melhorou bastante. Perfeito. Aí ele foi fazer o curso e hoje ele tá apaixonado pela hipnose. Já na faculdade, né, eu falei a minha experiência no ensino básico, um cursinho, que era bem de boa. Já na faculdade, eu nunca fazia na sala de aula, porque eu sei que se você fizer isso é um tiro no pé, né? Vai dizer que o professor, em vez de estar dando aula, está fazendo hipnose, que é pago por hora aula, aquela coisa toda. Então mas eu sempre fazia onde? No intervalo, nos corredores, da porta da faculdade para frente. E assim, graças a Deus, a forma que eu conduzia foi muito positivo. Porque eu utilizo uma estratégia, Fernando, que é uma hipnose sem transe. É uma hipnose que a pessoa não fica caído, a pessoa nem usa a palavra duro. Até mesmo porque o conceito de transe já está muito ultrapassado, né, Bruno? Aí, eu tô falando transe aqui para o pessoal que não conhece, tá? Porque assim, o transe não existe. O transe não existe. É uma metáfora, né? Que a gente chama. Uma metáfora. Exato, mas sem precisar deixar o cara mole, sem precisar dizer durma, sem precisar daqueles rituais. É tipo, eu chegava para conversar com a pessoa, só pedia para a pessoa seguir os comandos e de repente a pessoa já estava alucinando, né? Então, assim, começou a se espalhar a história. Não, aquele professor faz hipnose. Então, assim, eu já não chegava oferecendo mais. O pessoal começava me pedindo. Aí foi subindo, né? Você sabe que na instituição todo mundo sabe o que está acontecendo ali com você. Ou positivamente ou negativamente. Se fosse uma coisa negativa, já tinha sido cortado, bloqueado faz tempo. Mas como a repercussão foi muito positiva, aí começou a ter curso da felicidade, quem chama Bruno para fazer hipnose de entretenimento. Aí tinha os alunos que vai ter um aulão voltado para os alunos que querem entrar na faculdade. Aí chama quem? Bruno para fazer entretenimento. Então, assim, graças a Deus, Fernando, eu consegui manter essa autoridade e fazer uma hipnose bem interessante com a galera, trazendo a melhor experiência, sem precisar passar por essa experiência negativa. Mas a galera acha que simplesmente assistir um videozinho no YouTube, decorar uma sequência de palavras e ir para a rua é o que vai fazer a hipnose acontecer. O curso que eu fiz, Fernando, tem mais de 20 horas de curso, falando desde a parte ética, desde a parte de segurança, desde a parte de elegância.
Então é isso. A gente está falando sobre os nichos da hipnose. O entretenimento, apesar que é divertir as pessoas à sua volta, ela tem um nível de responsabilidade tal qual qualquer outra área. Que é isso que a gente precisa deixar talvez maior. Talvez até maior. Verdade. Até, em algumas situações, maior. E até porque, Fernando, é as pessoas que estão na rua que vai mostrar a imagem da hipnose para aquela pessoa que não conhece. Então, quando o cara que nunca ouviu falar da hipnose está passando na rua, vê uma experiência desagradável, ele vai dizer, essa história da hipnose aí não rola. Então, o cara que faz street, o cara que vai para a rua, ele tem como obrigação trazer a melhor experiência, não só para o participante, mas para aquelas pessoas que estão assistindo a experiência. Com certeza. Concorda? Total. Porque se você faz alguma besteira da rua, isso obviamente que vai repercutir na pessoa que vai, na verdade, estar querendo ir para a clínica, entende? Então, inclusive, eu sempre cito isso, é uma experiência que eu já passei de street, foi por isso que eu deixei, inclusive, de fazer street, porque eu moro numa cidade que praticamente todo mundo me conhece. E aí, quando passava lá, me via fazendo street, depois, eu estou oferecendo um serviço de clínica. E aí, um cliente meu chegou e disse, Fernando, já cá você fica na rua também fazendo aquelas maluquices que o pessoal faz? Ou seja, as outras pessoas estavam terminando, de uma certa forma, me queimando. A minha sorte é que no dia eu não estava fazendo street, eu levei um grupo de alunos meus para poder fazer. E aí eu cheguei e disse, que maluquice, deu uma de João sem braço, mas vem cá, que maluquice. Não, aqui é o pessoal que fica botando o pessoal para poder aí, ficar imitando outras coisas, tal, aquelas besteiras. Eu cheguei, olha, não, eu não estava fazendo street, eu estava levando uns alunos meus para poder passar pela experiência de mostrar, não é, que a hipnose realmente funciona, pegando pessoas que elas não conhecem. Eu dei a explicação, ele chegou, não, eu vi que você realmente não estava fazendo. Aí eu comecei a pensar, opa, esse cliente me viu e me falou. Quantos devem ter passado e achado que, eu faço parte da mesma maluquice, entende? E aí eu decidi, não é a culpa do street, mas eu decidi não fazer, não estar no meio daqueles que não estavam fazendo como deveria fazer, entende? E aí eu gosto muito do evento, gosto de street, mas desisti de fazer, certo? Mas vamos voltar aqui para o nosso foco. E eu vou aproveitar que tem algumas pessoas aí que são alunas, ou foram minhas alunas no curso de controle de dor, ou são futuras alunas. Eu já vi que entraram aqui várias esteticistas que me acompanham, tá? E aí eu vou aproveitar para poder falar sobre esse nicho, né? Que esse hoje está sendo, eu digo para você que é o meu nicho principal. Fugir totalmente da hipnose e entrar no ramo de estética. E antes que alguém me pergunte, não, eu não sou esteticista, eu não sou epilador. Várias pessoas têm me perguntado. Fernando, primeiro, e quando eu coloco a divulgação, né, eu coloco lá, epilação sem dor, epilação. Aí o pessoal, Fernando, você escreveu errado, não é epilação, é depilação. Não, é epilação mesmo. Gente, depilação é quando você está lá, e essa foi a explicação que elas me deram, que sempre me dão, e que serve realmente para todo mundo entender, que a depilação é quando você está em casa com a giletezinha lá, batendo na parede, certo? A epilação é quando você está lá sofrendo, ou melhor, quando você sofria, porque hoje você não tem necessidade mais de sofrer com a dor de arrancar os pelos pela raiz, entende? Então hoje eu estou com a minha 9ª turma, né? Inclusive em março, dia 7 de março, vai ser a minha próxima turma de epilação sem dor, e hoje eu faço parte de vários grupos de estética, sem ser esteticista. Por quê? Porque eu ofereço o curso de epilação sem dor e o meu objetivo é fazer com que pelo menos uma epiladora de cada estado saiba fazer epilação sem dor, utilizando as técnicas. Na verdade, é uma técnica. Eu ensino no workshop, eu ensino uma técnica no curso. Normalmente a gente tem mais tempo, então são 2, 3 técnicas diferentes, mas no workshop eu ensino uma técnica que ela já sai dali naquele momento
sabendo utilizar, fazer a epilação sem que a cliente sinta dor. Então, esse é um nicho muito, mas muito. E não é só as epiladoras, na verdade, não é só o pessoal de estética. É o pessoal de estética e tatuadores. Antes eu colocava, eu dava o workshop, né, formava as turmas para estética e tatuadores, porque a técnica é a mesma, certo? Só que aí eu comecei a perceber que as meninas ficavam mais à vontade, né, quando não tinham os tatuadores, né? Na minha sexta turma eu tive não foi problema nem atrito, mas é porque tem muita gente sem noção, né? Não vou dizer que a culpa é dos tatuadores, não posso generalizar, mas é porque teve um cidadão que chegou, fez uma piadinha e ficou fora do contexto ali, meio maldosa. E aí eu decidi separar, eu vou ter curso agora para tatuador e curso para epiladora, para esteticista. Pronto, aí separei os dois para não ter mais nenhum tipo de problema, né, de atrito, né, entre eles. Mas o curso é tranquilo, então eu entrei. Hoje eu faço parte de alguns cursos de alguns grupos de tatuadores, né? Vários grupos de esteticistas. Eu devo ter faço parte mais ou menos de uns 6 grupos de esteticistas, né? E às vezes tem grupos que só tem eu de homem, né? Aí tanto que as meninas sempre falam, boa noite, meninas! E Fernando, né? Porque só tem eu lá. Aí, boa noite, meninas, e Fernando. E aí leva. É bem legal, né? Esse nicho. Né? E é um nicho que muita gente pode trabalhar. Só para você ter uma ideia, a minha primeira aluna de epilação sem dor, ela se apresenta hoje como criadora do método, porque só tem ela aqui em Alagoinhas. Né? Ela ganhou um prêmio por isso, no ano passado. Ela ganhou um prêmio de esteticista do ano, como sendo criadora do método de epilação sem dor. Eu me acabei de dar risada com isso. Eu me acabo sempre de dar risada. E ela se apresenta hoje assim. Hoje ela está dando curso de epilação sem dor. Né? Ela dá curso, sendo que ela se coloca como criadora do método de epilação sem dor. Aí criou o nome, né? Epilação painless. E aí, aí é a mesma coisa de dizer que fomos nós que criamos o método da hipnose. É a mesma coisa, uma coisa bem parecida com isso. Mas eu gosto, eu acho legal, eu me acabo de dar risada. Eu sempre chamo a atenção para a responsabilidade ética, né? Eu sempre, para qualquer aluno meu, eu acho que a ética vem em primeiro lugar. Mas, enfim, é disseminar mesmo, é você passar a experiência para várias outras pessoas. Então, esse ramo da estética é um que muita gente, as pessoas que trabalham com hipnose, elas podem explorar, e para explorar você tem que estar no meio delas, certo? Então, nunca, como eu falei para você, vou estar com a 9ª turma, certo? Vai ser a 9ª turma agora, dia 7 de março, e tem gente já procurando, assim, não vai poder fazer, porque, assim, as vagas, eu só estou com 2 vagas, né? E aí tem gente que já viu, para 7 de março eu não vou fazer, mas eu queria já deixar reservado para a próxima. Aí então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o seu... Opa, travou. Então... Oi, voltou? Voltou. Bruno? Voltou. Pronto, beleza. Eu acho que é a sua internet, viu, pai? Eu liguei os dados agora. Entende? Tá no Wi-Fi, tá nos dados agora. Eu deixei logo os 2. Né? O que tiver com um sinal mais forte, ele pega. Entende? Então, o que a gente sempre fala, dá certo? Dá. Mas você tem que saber, por exemplo, como é que eu comecei a entrar nos grupos? Minha namorada minha ex-namorada, né, fazia epilação, e aí eu cheguei, vem cá, você sofre com epilação? Sofre. Me dê o nome de sua epiladora, que a partir do próximo mês você já não vai fazer mais depilação com dor. E aí pronto. Aí ela chegou, eu conversei com ela, ela gostou, e aí já foi, ou seja, isso aí foi disseminando.
Aí fui adicionado em um grupo de esteticistas. Pronto, resolvido o problema. E a partir daí, eu tenho sempre turmas específicas para elas. Fernando, os teus workshops é de quanto tempo? O pessoal está curioso. No mínimo 4 horas. Eu sempre boto mínimo, porque nunca é assim. Sempre eu coloco sempre dia de domingo, porque elas trabalham até dia de sábado, né? Então eu sempre boto dia de domingo, das 2 até, no mínimo, 18. Porque nunca terminou 18. E eu acrescento as horas no certificado, entende? Para que elas possam ver que, eu não estou aqui enrolando. Demora por quê? Porque eu tenho que tirar todas as dúvidas de vocês, eu tenho que fazer com que vocês treinem, eu faço o treinamento, faço a prática. O curso é online, porém ele é ao vivo e com prática. Então elas têm que praticar, tal. Então sempre dura no mínimo 4 horas. No mínimo 4 horas. De 2 às 18, das 2 da tarde, né? Às 6, no mínimo. Mas o curso que terminou mais cedo terminou 7h30. Entende? O workshop que terminou mais cedo foi 7h30. Então não tem problema. Os tatuadores, é que não sei qual é o caso, sempre termina, as 3 turmas de tatuadores que eu tive, sempre terminou às 6. Certo? Mas o pessoal tem utilizado, tem aplicado a técnica, tem muitos feedbacks, muitos depoimentos, certo? De que está tudo numa boa, tudo tranquilo. Mas eu gosto, e inclusive é uma turma que eu gosto, mas eu adoro trabalhar com as depiladoras, porque é bom demais você ver a felicidade que elas ficam, né? Quando elas têm, Fernando, tal. Até hoje tem aluna que fez curso em dezembro e que até hoje me dá feedback. Fernando, eu fiz mais uma, consegui e tal. Olha, você vai me dar 100 feedbacks aí, porque vocês vão fazer e vai ver, assim, não significa dizer que vão ser 100% das pessoas você vai conseguir? Não, mas isso aí a gente tem que preparar também a cabeça delas para poder mostrar que em algum momento pode não dar certo, entende? E se não der certo, não é fracasso, é um feedback onde você percebeu uma forma diferente e percebeu também que cada pessoa tem uma forma de pensar e de agir totalmente diferente. Então, se não deu certo por esse método, vamos utilizar um outro método. Você tem que sempre ter uma carta na manga para poder fazer com que seu cliente saia sempre satisfeito. Entende? E, graças a Deus, tem dado certo. Então, esse é um nicho que eu recomendo muito. É o ramo da estética. Eu não estou falando só de epilação, não, gente. Porque tem vários procedimentos estéticos que causam dor. Eu não sou esteticista, mas vou citar alguns. Diz que o tratamento a laser, né, a epilação a laser, dói. A micropigmentação, dói. Jato de plasma, dói. Então, se você puder oferecer esse serviço para sua cliente, onde ela não vai sentir dor, você pode ter certeza que ela vai pagar mais caro para não sentir dor. Entende? Então, o ser humano, ele vive para duas coisas. Vive para duas coisas. Primeiro, fugir da dor e atingir o prazer. É só isso que o ser humano quer na vida. Nós vivemos para fugir da dor e atingir o prazer. Se você está fornecendo a possibilidade da pessoa passar por uma experiência em que ela não vai sentir dor e ela vai ter o prazer de ter a perna lá toda lisinha, o corpo todo liso, sem pelo, como ela deseja, é lógico que ela vai pagar o que você pedir. Eu tenho uma aluna que hoje cobra o dobro do que ela cobrava antes. Ela cobrava 60 reais, hoje ela cobra 130 reais pela epilação sem dor. E as pessoas pagam, lógico, as pessoas não querem sentir dor. E ainda acrescento mais para você, outra área que a gente atua é a questão da hipnodontia. Imagina você poder fazer um tratamento odontológico sem sentir dor, né? Então, assim, para aqueles pacientes que já tem fobia de consultório, cara, ele com certeza ele vai pagar mais caro para poder fazer um procedimento desse. Já que você falou, é um outro nicho também, que é da odontologia. O que é que eu normalmente faço? Eu não misturo. Porque, por exemplo, eu poderia colocar em uma mesma turma, eu poderia colocar tatuador,
poderia colocar esteticista, poderia colocar odontologista, poderia colocar fisioterapeuta, porque todos eles trabalham com dor. Mas eu não misturo. Então, você tem nichos bem específicos. Entende como é que a coisa funciona, Bruno? É você ter um nicho da estética. Então, você vai trabalhar com estética e você tem várias pessoas em que você pode... várias formas de trabalhar com as pessoas da estética. Aí eu já separei dos tatuadores. Então, você tem tatuador. E o que você mais tem nesse Brasil é tatuador, velho. Então, tem muita gente que quer aprender a fazer a tatuagem sem que o cliente não sinta dor, porque ele percebe que é um diferencial, é agregar valor ao tratamento. Na fisioterapia, também tem muitos fisioterapeutas que, durante o processo, percebem que os clientes, obviamente, sentem dor. Né? E na odontologia, a mesma coisa. Na odontologia, a gente trabalha de duas formas. A gente não trabalha apenas com a dor. A gente trabalha com a ansiedade. A gente percebe que, muitas vezes, a pessoa não sente tanta dor assim, é a ansiedade que ela sente, que faz com que o corpo responda com a dor. Eu tenho um aluno, né? Ou melhor, um ex-aluno, né? Porque ele foi meu aluno, hoje já está aplicando a técnica aí de uma forma bem assertiva, em que ele diz que, Fernando, muitas vezes eu nem faço o trabalho de dor, de controle de dor. Porque tem muito cliente que chega e diz assim, pô, o que me agonia é o barulhinho do motor. Só o barulho do motor já faz com que a pessoa entre em pânico. E ele simplesmente, é o barulho do motor. Então pronto, ele aí faz um trabalho, utiliza a técnica, fazendo com que o barulho do motor sirva como uma âncora, não mais uma âncora negativa, mas sim uma âncora positiva, de tranquilidade, de paz, de alegria, e que a pessoa, cada vez que ela ouvir o barulho do motor, ela se imagine, por exemplo, em uma cachoeira, aí coloca, né, usa as metáforas, uma cachoeira de luz que te dá muita paz, tranquilidade e tal. E a pessoa, ele chega e diz que tem cliente que, só nisso aí, tem cliente que ele percebe que está dormindo. E aí ele tem que chegar e chamar, porque para poder fazer o tratamento, a pessoa não pode estar dormindo. Ele quer que a pessoa abra a boca, faça. E aí ele nem deu sugestão de anestesia, entende? Para a pessoa. Então ele chega e diz, olha, não, a ansiedade vem em primeiro lugar. Então eu controlo primeiro a ansiedade para depois, se for necessário, utilizar a anestesia. Entende? E assim, tem um outro que é de Xique-Xique. É um dentista, né, de Xique-Xique, uma cidade daqui da Bahia, em que ele disse o seguinte, que a quantidade de anestésico que ele tem utilizado mensalmente diminuiu drasticamente. Entende? Porque ele diz que às vezes ele precisa utilizar o anestésico, né? Porque tem gente que não elimina a dor completa, mas a quantidade de anestésico que ele tem que utilizar é menor. Então, é um outro nicho. Então, só aí nós já falamos de quê? Escolas e faculdades, vamos colocar meio acadêmico, né? Meio acadêmico é um nicho. O outro nicho é controle de dor, aí onde dentro do controle de dor você tem dentistas, odontologistas no caso, né? Você tem a odontologia, a fisioterapia, os tatuadores e a estética. Só com controle de dor você pode trabalhar com esses 4. Sem contar que você pode trabalhar também com dores crônicas. Você trabalhar com dores crônicas dentro da clínica. Então, eu não estou nem falando, gente, de nichos em que você vai utilizar aquele nicho dentro da clínica. Não. É você trabalhar com as pessoas individualmente. Talvez até dando cursos, né? Já que a bolha da hipnose é algo que eu vou falar mais adiante. Dentro da bolha da hipnose, as pessoas já se acham detentoras do saber, né? Então, muita gente que toma 2 cursos e acha que pode dar curso. Eu não tenho nada contra, beleza. Se você acha que você está preparado para isso, faça isso. Mas faça isso da forma correta. Né? E aí você tem os nichos específicos, que é melhor até você focar no nicho, porque você vai se especializar naquilo, do que você ficar, muitas vezes, falando besteira, porque infelizmente é o que a gente vê. Né? Existem alguns
profissionais, entre aspas, que a gente sabe que faz muita besteira por aí. Então, é melhor você realmente focar em um nicho desse, específico, e só falar sobre isso. Pronto, é melhor você só falar sobre isso do que ser um generalista. Eu sempre digo, olha, antes de ser especialista, antes de ser generalista, seja um especialista. Atenda só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa. Depois, se estiver bom naquilo, aí você pode atender o que você quiser, porque você agora está preparado. Entende? Alguma pergunta aí, Brunão? O Ângelo perguntou aqui, será que compensa em valor remover ou diminuir... Espera aí que o negócio está subindo. O uso de anestésico Bem, tá bem confusa aqui a pergunta. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, será que compensa remover ou diminuir o uso de anestésico? Financeiramente, sim. E sim. Também tem uma questão seguinte. A gente tem que pensar, Ângelo, que qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de fármaco, ele tem algum efeito colateral. Então, tem pessoas que têm reações alérgicas a um determinado fármaco. E quando é que eu sei que eu tenho alergia ou não? Tem gente que já sabe, porque já teve alguma vez, e a partir daí ele começou a ter cuidado. Mas tem gente que não sabe. Então, você promover uma anestesia hipnótica, você elimina os riscos dos efeitos colaterais dos fármacos. Mas é todo paciente que vai, todo cliente que vai responder bem a isso? Não. Então, se ele responde bem, utiliza. Se ele responde mais ou menos, você pode fazer inicialmente e, se precisar, depois utiliza um anestésico químico. Mas, em termos de financeiro para o consultório, para o profissional, ele reduz bastante, porque esses medicamentos são bastante caros. Fernando, pode colocar mais alguma coisa a respeito disso daí? O que a gente vê é o seguinte, estamos falando de dinheiro em si, né? Na parte financeira. Você imagine você arrancando um dente ciso sem a aplicação de anestésico. E você tem uma recuperação mais rápida, porque a recuperação é mais rápida, né? Menos dolorosa, né? E a partir do momento que isso aconteceu, você vai fazer a divulgação. Você vai chegar, não, olha, eu fui para o Dr. Bruno e ele realmente, cara, ele arrancou meus 4 sisos, né? Eu nem sei se pode arrancar os 4 de vez, eu acho que não, mas vamos supor, ele arrancou meus 2 sisos, 2 eu sei que pode. Ele arrancou meus 2 sisos sem utilizar anestesia, cara, e eu não senti nada. Você acha que a sua clientela não vai aumentar? Principalmente se você estiver em uma cidade pequena. Isso vai se espalhar. Com certeza vai se espalhar. Eu tenho uma dica, né, que eu vou dar, a gente está falando de nicho, mas eu acho que isso faz parte também, que é o seguinte, quando eu atendo presencial, porque hoje eu não estou mais atendendo presencial, só estou atendendo online por causa da pandemia. Mas quando eu tenho clientes presenciais, o que é que eu faço? Todo cliente meu, ele fez anamnese, beleza, vamos fechar o tratamento, vai fechar o tratamento? Vai, pronto, beleza. Quando ele assina, ele fecha o tratamento comigo, porque eu não cobro por sessão, eu cobro o tratamento, o que é que acontece? Eu dou não sei se dá para ver daí, é um porta-cartão de alumínio, é bem legalzinho, estilizado, e aí dentro desse porta-cartão, deixa eu botar aqui, o que é que eu faço? Eu coloco 10 cartões meus. Antigamente eu botava 5, hoje eu boto 10 cartões meus. Certo? Aí o que é que o cidadão faz? Muitos dos meus clientes me pedem mais cartões. Significa dizer o quê? Meu próprio cliente está me divulgando. Antigamente, ou melhor, a gente fala antigamente como se fosse coisa muito longa, né? Mas até o início do ano passado, eu não fazia divulgação dos meus tratamentos na internet. Eu não fazia. Eu não precisava me preocupar com o Instagram, não precisava me preocupar com nada, e as pessoas me procuravam e eu tinha a minha média de clientes numa boa. Hoje ainda acontece isso, obviamente em menor proporção, então a gente tem que equilibrar, eu tenho que fazer a divulgação na internet, mas tem muitos clientes que ainda assim vêm até mim, chegam até mim por causa das indicações. Então, não olha só a parte financeira nesse sentido.
direto, né, da aplicação, da anestesia, não. Você vai estar ganhando muito mais com as indicações que você vai receber. Cara, eu vou ali, eu vou procurar Bruno, porque eu sei que Bruno, ele é especialista em tal coisa. E a pessoa vai te procurar, por quê? Porque você é a pessoa. Eu sempre digo que nós temos que fazer com que o nosso nome, né, se transforme em uma marca. Né? Quando as pessoas, muita gente, quando ouve falar de hipnopedagogia ou hipnoaprendizagem, aí lembra de Fernando. E já que a gente está falando de nicho, deixa eu aproveitar para poder falar algo que foi muito legal e que é nicho geral. O que foi que eu fiz, né, para poder fortalecer vários nichos? Eu e o Daniel Nobre é um grande irmão que eu tenho aqui, mora aqui em Feira de Santana, uma cidade interior. Ele teve uma ideia e eu abracei essa ideia e nós criamos a primeira convenção do Norte e Nordeste, que foi o Hipno Bahia. Certo? No ano de 2018, o primeiro Hipno Bahia. E aí o que é que acontece? Nós reunimos os principais hipnólogos do Brasil em Salvador, coisa que muita gente não acreditava. Vou dizer mais, Bruno. Os hipnólogos, os hipnoterapeutas, as pessoas que tinham um instituto aqui na Bahia, não levaram fé. Tanto que nós não tivemos um patrocínio de um instituto sequer daqui de Salvador. Nenhum instituto ajudou a gente. Nós fizemos na cara e na coragem. Entende? Sem ter um único centavo de ajuda. E nós conseguimos colocar aqui 22 palestrantes no primeiro Hipno Bahia, falando sobre vários nichos, ou seja, falando sobre várias especializações da hipnose, né? Falando sobre várias coisas. E foi um sucesso total. Repetimos a dose, quer dizer, eu me coloco porque eu só ajudei no finalzinho, né? Eu não quis, eu cheguei, dá muito trabalho, é realmente muito cansativo. E aí Daniel teve ajuda de outras pessoas e fez o de 2019, né? E foi assim, foi sucesso. Então, quando a gente fala de nicho, tem como a gente ganhar, já que está falando do financeiro, tem como a gente ganhar dentro da hipnose de diversas formas possíveis. Hoje nós temos o Carlos Barrinha, que é uma pessoa espetacular, amigo, super gente fina. O Barrinha foi parceiro do Baltresca, fazendo o Hipnofactor, né, no ano de 2017. Né, e foi lá que eu conheci ele. E tive a oportunidade de trabalhar em dois outros eventos com o Barrinha. E hoje ele está em Portugal, trabalhando com o quê? Com hipnose. Mas só que ele está trabalhando com hipnose de que forma? Produzindo eventos de hipnose. Percebe? Ele é hipnoterapeuta, ele podia estar lá com sua clínicazinha e ganhando muito bem, mas ele trabalha na clínica, sim, mas não é a fonte de renda principal dele. O objetivo dele é fazer eventos de hipnose. Entende? Por exemplo, ele trouxe, eu esqueci o nome dele, é um que deu entrevista em Fátima Bernardes, ao Dr. Carlos, não. Eu não vou falar não para não falar errado. Mas ele trouxe para aqui, para o Brasil. E o curso dele custou R$3.500. Um curso espetacular. Espetacular. Certo? Então, você pode ser... Hoje nós temos, por exemplo, o Alberto. O Alberto é um grande professor? Mas o Alberto, quando promovia os cursos, o Alberto ganhou muito promovendo cursos. E, por fim, promovendo a primeira convenção brasileira de hipnose. Né? Convenção internacional. Mais de 20 palestrantes internacionais em Belo Horizonte. Então, você pode simplesmente promover um curso. Eu criei o núcleo de hipnose, né? O núcleo de hipnose eu criei para quê? Porque eu já estava cansado de ir para para São Paulo, Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte era o quintal da minha casa, né? Quando eu fazia vários cursos e tal. Eu viajava direto para fazer curso em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Né? Que era onde tinha os grandes cursos e cursos internacionais. E eu queria. E aí eu viajava para poder fazer. Eu cheguei, sabe de uma, velho?
eu não vou mais viajar para poder, não vou gastar, porque assim, o curso, cada inscrição você gasta em média 3 mil, né? Estou falando de curso internacional. É em média 3 mil, um curso bom. Então você gasta 3 mil, gasta mais uns 2 mil em média, entre 2 mil, 2.500, entre passagem, hospedagem e alimentação. Aí eu cheguei, pô, não dá, velho, não tem dinheiro. Eu gastei um carro zero, só no ano de 2017. Eu gastei o valor de um carro zero em cursos. Entende? E aí eu cheguei e disse, cara, não, tá na hora de começar a trazer as pessoas para cá. Eu quero que as pessoas venham para cá. Eu não quero nem ganhar dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro trazendo, mas pelo menos eu tenho um curso que eu quero aqui nos meus pés. E eu, assim, a gente conseguiu promover uns 3 ou 4 cursos excelentes, entende? E para mim foi beleza, porque foi 0,800, né? Não paguei nada e ainda ganhei dinheiro com isso. Então isso é muito bom. Então, existem muitos nichos, muitas formas de se ganhar dinheiro com a hipnose, de você chegar a promover a hipnose, né? De você ajudar as pessoas com a hipnose, entende? Tem vários, eu estou trabalhando com alguns, eu estou citando aqui, vou citar mais um. Tem alguma pergunta, Bruno, que você gostaria de fazer? Porque tem 2 nichos aqui que eu quero passar para vocês, que são nichos novos, inclusive. Tem bastante... Tem um Ed aqui, o Ed colocou aqui, gostei da sua colocação aí, da questão do trabalhar com aprendizagem, e que depois queria trocar umas ideias contigo. Show de bola. O Ed, ele é hipnoterapeuta e a especialidade dele é trabalhar com ansiedade. Um grande irmão meu aí. Ed. Perfeito. Fernandão aí, ó, tá na área, qualquer coisa, troca as ideias com ele aí, que eu tenho certeza aí. Pode mandar um direct, ou então, não manda direct não, porque direct é horrível, porque enche a caixa lá e às vezes a gente nem vê quem mandou, mas manda uma mensagem lá no WhatsApp, eu respondo. Eu passo o zap. O WhatsApp eu respondo todo mundo. Demora às vezes, mas eu respondo todo mundo no WhatsApp. Cara, quando é muito requisitado é desse jeito, né? Não é nem requisitado. Na verdade, são os grupos. Aí vem os grupos de engajamento, ó, que a gente participa e tudo mais. E às vezes é meio complicado. E tem muito, por exemplo, os novatos, quando entram, que vê um perfil, aí quer saber, tirar dúvida de hipnose e tudo mais. E a gente dá uma atenção maior, né? Principalmente para os novatos. É muito importante que a gente dê uma atenção maior para poder difundir ainda mais o nosso trabalho. Certo? Mais alguma pergunta? Não. Não. Tem outra. Pode continuar. Os nichos novos que você ia falar aí. Então, vou falar sobre 2 nichos que são perfeitos. Mas eu quero que vocês tenham cuidado também, tá? Porque eu vou falar de um nicho, esse nicho que eu vou falar agora é um nicho que está muito em alta, mas que tem muita gente caindo em golpe. Gente, eu vou falar por experiência, tá? Eu não sou trader. Hoje você vê muito trader. Os day traders. Não, o cara que diz que não, que nada, que você vai ganhar 5 mil. Você faz um investimento de R$1.000 e vai ganhar 5 mil em 2 dias. Mentira. Isso pode acontecer? Gente, pode, mas é um pode bem distante. Pode acontecer. Mas não os caras ganham dinheiro vendendo curso. Os caras ganham dinheiro vendendo curso. O que ele ganha, exatamente, é dizendo que ele pode fazer com que você atinja aquele objetivo, sendo que ele nunca atingiu, muitas vezes. Então, Fernando, esqueça isso. Tem aqui uma amiga minha aqui, a Maíra, ela perguntou, cheguei agora, um bonde andando, ela está perguntando aqui o que é um nicho. Eu respondo ou você responde? Vai lá. Você é o convidado. Fala aí para ela. Não, tranquilo. O nicho é um grupo de pessoas, de profissionais, por exemplo, como a gente está explicando, o nicho da epilação. Hoje eu tenho o meu nicho, que é o nicho da epilação. Eu não sou epilador, mas eu tenho esse nicho, porque eu sei que tem muitas epiladoras a fazer epilação
Oi. Oi. Vamos lá, Voltou? vamos voltar. 3, 2, 1, volta. Toda vez quando eu faço isso, volta. Vamos lá. Eu não sei se foi o meu, se foi o teu. A gente tem que falar de novo, porque cortou tudo A aí. gente fica rezando aqui. Então, eu estou falando aqui. Sim. Então, o nicho é exatamente isso. É aquele grupo de pessoas pelo qual você se dedica para poder oferecer algo. Então, o nicho das epiladoras. Então, tem muita epiladora que quer aprender a fazer epilação sem dor. Então, vamos lá, vamos trabalhar com esse grupo de pessoas, né, para que a gente possa oferecer o serviço. Então, a gente está falando no nicho da educação. Então, eu trabalho com professores e trabalho com alunos. Eu tenho, por exemplo, 2 workshops, que inclusive depois eu vou dar aqui a data dos meus workshops. Então, esse final de semana mesmo eu tenho um workshop de aprendizagem, né? No próximo final de semana é hipnopedagogia, também é sobre aprendizagem, mas específico para professor. Então eu tenho hipnoaprendizagem e tenho hipnopedagogia. Hipnoaprendizagem para aluno, ou seja, o nicho dos alunos, ou seja, trabalhar com as necessidades dos alunos, e o hipnopedagogia, que é trabalhar com a necessidade, com o nicho dos professores. Então, nicho é isso. É aquele grupo pelo qual você vai trabalhar para poder vender o seu serviço. Certinho? Luciano, estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas. Luciano Bastos, Falcon, chegou aqui também. Deixa eu ver quem mais. Tem um monte de gente aqui. Eu não leio mensagem porque eu fico concentrado aqui na tela. Mas, enfim. Tem mais alguma pergunta para a gente falar sobre os traders? Não. É o que você falou agora, as 2 novas que você ia falar agora. Que a gente tem que ter cuidado. Os traders. Isso, os traders, então, é como eu falo, é um nicho bom? Mas se você for trabalhar com os traders reais, por exemplo, aquele cara que trabalha com a Bolsa de Valores, né? Aquela pessoa até que trabalha com operações binárias, né? Que não seja profissional. Não, porque a operação binária, aí é que tá, Bruno. A operação binária funciona. Agora, o cara tem que ser profissional nisso. Não é qualquer Zé Ruela que vai chegar, vou trabalhar com opção binária e fica querendo trabalhar com opção binária de minuto a minuto. Né? Porque tem a opção de você trabalhar o que vai acontecer em 1 minuto, e aí, quando você faz isso, o que está acontecendo? A pessoa está jogando pôquer. Virou um jogo, não é um investimento, é jogo. Aposta. E é uma aposta, você está apostando de que vai subir ou que vai descer. Apesar de que tem como, obviamente, se a pessoa é treinada, é especializada, ela sabe se realmente vai subir ou vai descer, analisando os gráficos. Mas não é qualquer pessoa que vai fazer isso. Então tem muito golpe em relação a isso. Mas vamos lá, não só o pessoal que trabalha com opção binária, mas os correntistas, os corretores da Bolsa mesmo. Eles têm uma pressão, eles passam por uma pressão psicológica muito grande e a ansiedade é muito grande. E isso pode fazer com que eles percam muito dinheiro. E o psicológico é uma parte importante, né, do mercado. Muito totalmente importante. Eu estou dizendo isso porque quando eu aprendi a trabalhar com a Bolsa de Valores, né, um amigo meu que é corretor da Bolsa, ele era professor de física, né, e era corretor também. E aí ele me ensinou, a gente fazia teste tem um aplicativozinho que é da Folha Invest, né? Que você fica simulando, você não trabalha com dinheiro real. Eu fiquei quase 1 ano trabalhando com aquilo ali, e aí foi que eu comecei a perceber que eu não tinha tanta estrutura psicológica assim para trabalhar com a Bolsa. Por quê? Porque a Bolsa de Valores não é investimento de curto prazo. É investimento de médio a longo prazo. Então é você colocar o dinheiro ali e você esquecer. Lógico que você ficar ligado, fazer a programaçãozinha ali, bateu ali aquele seu limite de venda, você vende. Bateu o limite ali de compra, você compra. Mas você pode deixar isso tudo configurado lá e esquecer que o computador existe. Quem tem que ficar ali na frente, olhando aqueles gráficos, subindo e descendo, aumentou, desceu, é o corretor. O corretor tem que fazer isso, mas você, como pessoa, como correntista, né? Não, você não. Eu vou colocar o quê? As minhas ações no Itaú. Pronto, eu vou comprar as ações do Itaú e esqueça. Daqui a 2 meses vamos ver o que foi que aconteceu. A não ser que você tenha alguma notícia drástica, né, em que você tem que vender. Então, isso, percebe que nós, como seres humanos normais,
Já passamos por essa crise de ansiedade que é movimentar um dinheiro que é seu. Imagine você movimentando milhões de seus clientes. Verdade. Então, os traders, você trabalhar com os traders é muito bom. Eu estava conversando com um amigo, esse meu amigo, pronto, esse que é corretor, hoje ele tem uma empresa, né, de corretagem. E aí ele me explicou exatamente isso, que tem alguns funcionários que realmente sofrem com essa movimentação diária, né? E às vezes se perde no meio do caminho, porque, eu tenho um limite de perda de R$2.000, e aí quando vai ver, o cara já perdeu R$10.000. E ele perdeu R$10.000, só que ele não está nem aí, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é dos outros. Entende? Então ele tem que ter um equilíbrio mental, e aí é uma oportunidade, eu acho que é um nicho bom de se trabalhar. Apesar de que eu não trabalhei ainda com os traders, mas é um bom nicho porque está em alta. Eu só repito que tenham cuidado com os golpes. Existe muito golpista no mercado. E também, você falou da Bolsa, né, que acaba sendo um mercado mais conservador, né, porque é a longo prazo, e imagina aqueles caras que são traders de criptoativos, estão operando com um mercado de alta volatilidade, que, tipo, com a mesma proporção que você ganha, você perde rapidinho. Você perde, mas esses são chamados day traders, né? É aquele que faz aplicação para o dia. Então, assim, ou você tem um equilíbrio emocional muito grande, e aí a gestão emocional entra pesado, certo? Ou então você morre infarta. Ou se não, vai trabalhar com swing trader, que é menos... Não. Menos ansiedade um pouquinho. Um pouquinho, entende? Mas o cara que é profissional, que ele está trabalhando, ele depende daquilo, que ele é corretor, né? Não é o investidor, é o corretor, ele passa por uma pressão psicológica muito grande. Muito grande. Certo? E a gente às vezes pensa que o cara está preparado e ele não está preparado para aquilo, não. Quando ele vê a coisa apertar, ele surta. Entende? Então esse é um nicho. Eu não, volto a dizer, não trabalhei, lancei até uma proposta, né, mas não trabalhei ainda com esse nicho. E um outro nicho, que esse aí eu não vou falar muita coisa sobre esse, porque eu tenho um projeto todo pronto, e só estou esperando, na verdade, já mandei essa proposta e estou esperando apenas o resultado. Então eu só vou falar do seguinte, eu não vou falar como é que eu trabalho, o que tem lá no meu projeto, mas é um nicho que, com certeza, é um nicho muito forte. Policiais militares. Policiais militares. Faça um projetozinho, envie para o comando da sua cidade, o batalhão, né, o comando geral da sua cidade, e você vai perceber que você vai ter, inicialmente você vai ter uma certa resistência, porque o militar não gosta de civil, certo? Só que tem uns segredozinhos, eu utilizei muito. Eu vou dizer, eu não quero realmente passar essa experiência, até mesmo que eu estou esperando resposta, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, como é que você, de uma certa forma, baixa a bola de militar? Mostrando que você é muito bom naquilo que você faz. Eu aprendi isso com o meu professor, meu instrutor de tiro esportivo. Eu praticava tiro esportivo, e aí meu professor, ele era o único civil que dava aula para a polícia militar. Toda a região aqui de Alagoinhas, Feira de Santana, Dias Dávila, Camaçari, Salvador, tudo era responsabilidade dele. Certo? E aí, quando ele chegou, ele disse que quando ele chegou para poder dar a primeira aula, aí tinha cerca de 50 policiais. E aí todo mundo torcendo o bico. Tal, isso aqui. E o cara é campeão baiano de tiro esportivo, tá? O irmão dele é campeão pan-americano. E aí o que acontece? Ele aí chegou, quando ele começou a ver aquilo, ele, bicho, não vou conseguir nada aqui não. Então eu tenho que reverter essa situação. Todo mundo, assim, menosprezando e tal. Ele aí chegou e disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, me diga aí, de vocês aqui,
Quantos de vocês já deram 200 tiros na vida? Ele disse que ninguém levantou a mão. Quando eu falo 200 tiros, não é atirar em ninguém, não. É atirar até mesmo para treino, alguma coisa do tipo. Aí disse, teve um que chegou e disse, treinar? A gente tem que pagar cada bala que a gente usa, como é que a gente vai ter tempo para treinar? Já começou. Aí, 200 tiros, ninguém... Beleza. Aí ele chegou, vamos lá, então, 100 tiros. Quem aqui já deu 100 tiros? Em toda a carreira. Aí disse que alguns levantaram a mão, né? Mas disse que foram poucos. Aí ele chegou e disse, vamos lá. Vamos diminuir a metade? 50 tiros. Quem aqui já deu 50 tiros? Aí disse que mais um grupo levantou. Aí ele chegou e disse, olha, abaixo disso eu me recuso a perguntar. Aí disse que o pessoal olhou assim, teve gente que não tinha dado 50 tiros, né? E aí olhou para ele assim, gente, eu em um final de semana, sábado e domingo, eu dou cerca de 1.500 tiros. Disse, todo mundo olhou para ele, aí foi que todo mundo voltou a atenção para ele. Ou seja, o cara sabe o que é que ele está fazendo. E aí ele foi fazer as demonstrações. Botou o alvo na frente e mandou bala. Disse, o pessoal ficou assim, pronto. Ganhou o respeito dos militares. Entende? Então tem que ter cuidado. É um nicho bom para trabalhar? Mas você sabendo que policial não gosta de civil. Para você entrar nesse meio, você tem que ser estupidamente bom naquilo que você faz. A proposta que você tem para eles tem que ser uma proposta, assim, espetacular. Certo? O seu currículo tem que ser um currículo espetacular. Entende? Porque senão eles nem aceitam. Eles nem aceitam a sua... é uma proposta, vai ficar lá. Eu estou dizendo isso porque um amigo meu, ele é major da corporação daqui de Alagoinhas, e ele chegou e disse, Fernando, olha, tem tanta coisa que a gente recebe lá, que a gente nem olha, joga fora, vai pro lixo. Entende? Fernando, você me fez refletir agora também um potencial nicho também, porque, de acordo com sua colocação, veio umas cenas aqui na minha mente, socorristas. Eu estou falando Sim. que eu sou socorrista. E, às vezes, o que acontece, tem uma parte do nosso curso, quando a gente está dando treinamento de APH, Primeiros Socorros, que a gente chama de sequestro emocional. Que a gente tem que vencer esse sequestro emocional, porque senão a cena pega você. Então, eventualmente, tem um colega que ele trava na cena. Então, quando ele vai lá pensando em uma situação mais simples, de repente vem uma evisceração, ou vê um membro amputado, ou vê a cabeça do cara lá do outro lado, ele trava e trava. Então, você tem que ter outro colega para poder Sim. retirar, né? E, além de ser um atendimento, agora tem que ser 2. Então, assim, o sequestro emocional poderia ter um nicho muito interessante para aqueles profissionais que lidam com aquela pressão de salvar vidas, porque a pressão Sim. é muito grande. E eu percebo eu vejo muita coisa que, assim, a gente nem pode estar falando muito sobre isso, porque realmente a pressão é muito grande, mas você pode estar preparado como for. Se você for pego pelo sequestro emocional, você vai fazer algumas coisas erradas. Você vai fugir do protocolo e você vai acabar até sendo imprudente e não intencional, mas sim porque se for pego num sequestro emocional. Então, eu já vi muitos, mesmo que eu seja socorrista, já vi muitos atendimentos do próprio SAMU, fazendo coisas altamente absurdas, que era melhor deixar o cara do jeito que estava do que ter feito o que foi feito. Então, é bastante complicado, porque quando você olha, ele está pego pelo sequestro emocional. Então, como a gente fala de hipnose, essa ciência maravilhosa que consegue controlar a ansiedade, que consegue trazer muitos benefícios, né? Eu conheço alguns policiais, você falou aí de policial, que inclusive um deles foi meu aluno. Eu não podia tocar no ombro dele, que ele tinha trauma, porque ele passou uma experiência muito ruim com um bandido que foi puxar uma arma dele, e quando toca, teve uma vez que eu estava conversando com ele, quando eu toquei, ele meio que se armou na hora. Ele fez, toca não, caramba. Eu disse, o que foi? Ele disse, não toque não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conseguiu hipnotizar esse cara de primeira? Se eu conseguiria? Não, você conseguiu hipnotizar ele de primeira? Não. Ou teve dificuldade? Não, na verdade, eu não hipnotizei ele. Ah, não hipnotizou ele? Não Porque deixa eu contar uma coisa. Uma coisa que tem a ver com o que você acabou de falar. Elísio, meu primeiro professor de hipnose, José Elísio,
Perfeito. Elísio contou uma situação aqui. Então, que ele contou uma coisa que foi impressionante, que é o seguinte: o cara chegou, estava assistindo o curso, e aí ele fazendo, né, pegando todo mundo como experiência, pegou um cara sem saber que o cara era policial. Rapaz, não teve como hipnotizar esse cara. Esse cara não foi hipnotizado de jeito nenhum. E ele queria muito, totalmente entregue e tal, e Elísio, nada. Aí, o cara chegou para ele e disse: professor, será que tem alguma coisa a ver com o fato de eu ser policial? Eu fico muito atento e tal. Aí Elísio aí chegou e perguntou: vem cá, você tá armado aí? Tô com minha arma aqui. Ele tava com a arma nas costas. Aí ele chegou e disse: olha, vamos fazer o seguinte, guarde sua arma, bote a arma no carro, certo? E depois venha para cá, todo mundo aqui tá entre amigos, você não vai precisar de arma e tal. Aí pronto. O cara chegou, botou a arma no carro, quando voltou, o cara totalmente sonambúlico, virou neném no curso. Percebe? Por quê? O instinto de preservação, o cara estava armado, então o que poderia estar passando pela cabeça dele, pelo subconsciente dele? Pô, não, preciso estar sempre alerta porque eu estou com minha arma aqui, pode acontecer alguma coisa, entende? E a pessoa não se entregar mesmo. Então, pode acontecer. Já aconteceu também, em uma das salas da SOU, eu acho que, eu não lembro se você estava na sala, não sei. Uma pessoa estava querendo muito, mas muito ser hipnotizada. Ela não mostrava nenhum índice de resistência, ela estava lá se permitindo e nada, não respondia nada. Inclusive era até o Aleroy que estava conduzindo o processo. E nada, mas eu quero, e nada funcionava. Quando a gente terminou a chamada, depois a gente descobriu que ela estava sozinha em casa e a bebezinha dela, recém-nascida, estava dormindo. Não. Cara, nunca vai que ela ia. Não vai ser hipnotizada. Então, assim, é interessante que o nossa mente... Instinto de preservação. Muito interessante. Eu já fiz uma coisa, Fernando, que eu desconheço alguém ter feito. Se fez, está no anonimato. Mas uma das coisas que eu estou utilizando quando eu estou dando os treinamentos de primeiro socorro é colocar algumas pessoas em transe, o chavão que a gente usa, tá? Só para o termo popular aqui, para quem não conhece. Colocar a pessoa em transe para quê? Para ver aquele boneco, aquele manequim que a gente faz o procedimento de reanimação cardiopulmonar, sangrando, com uma fratura. Sim. Colocar a pessoa em transe para ver um monte de gente fazendo pressão, gente chorando, gritando ali, para botar uma situação mais próxima do que uma situação real. Porque é muito bom, você vai fazer uma ventilação, você vai fazer uma compressão cardiopulmonar num boneco que não esboça nenhum tipo de reação. Quando não tem ninguém chamando. Só que na rua... aquele filme... Pode falar, qual é o filme? Já assistiu o Grande Dragão Branco? Eu acho que já. Com Jean-Claude. Foi um dos primeiros filmes de Jean-Claude Van Damme. Aquela parte que ele pega e aí quebra o tijolo, aí vem o outro cara do outro lado e diz: tijolo não reage. E é a mesma situação. Você tá lá no boneco, tal, beleza, tá numa situação confortável. O boneco não tá gemendo, não tá sangrando, não tá fazendo nada, é tranquilo. E assim, foi bastante interessante a primeira vez que eu fiz isso. Porque, assim, primeiro que não é todo mundo que vai... eu não tenho como hipnotizar todos os alunos do curso para que todos entrem e participem. Uns vão estar resistentes e outros vão estar abertos ao processo. Mas aqueles que tiveram aberto ao processo, eu fiz uma experiência que era para ver o boneco lá sangrando, era para ver o boneco lá com fratura, era para ver o boneco com evisceração. Sim. Agora a gente vai fazer o procedimento que a gente ia fazer no boneco, que até agora você está na sua zona de conforto, sem nenhum tipo de poluição, sem nenhum tipo de ruído, né? Porque quando a gente vai realmente para a rua, eu não sei se você já teve essa experiência de acompanhar algum socorrista, mas ali, cara... quero. É uma pressão muito grande, cara. É uma pressão muito grande, porque, primeiramente, uma das condutas que a gente tem é a nossa segurança, em primeiro lugar, e a segurança da equipe, e depois que a gente tiver essa situação feita, aí é que a gente vai atender alguém. Só que, às vezes, o pessoal sabe que você é socorrista, e o cara levou uma facada ali, levou um tiro,
e ele quer que você vá socorrer. Só que a gente não pode socorrer alguém ainda com um agressor por perto. Porque simplesmente você vai salvar um cara que diz assim, não, peraí, eu tô querendo matar aquele cara ali e aquele cara tá salvando quem eu tô querendo matar. Então vai junto também. Então tem situação que a gente para atender tem que ter polícia, tem que ter bombeiro, tem... Então é uma situação que a gente pode reproduzir uma condição parecida através de um processo de hipnose e fazer a pessoa... Até na parte do sequestro emocional, a gente faz uma dinâmica simples, Fernando, que é simplesmente a gente pega uns papeizinhos, coloca o nome de pessoas que a gente ama demais, coloca lá, e a gente vai fazendo uma dinâmica e de repente é como se aquilo fosse aí tem o ceifador, né? Pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser... Só sei que alguém vai morrer ali daquela situação. Só que eles não têm controle de quem é que vem. De repente, quando puxa lá, né? Eles colocaram assim, inicialmente, você vai pegar, bota o nome das pessoas que você mais ama. Aí tava lá o marido, tava a mãe, tava o filho. Tu tá entendendo? Aí na dinâmica, de repente, chega o filho, ou chega o... Tu tá entendendo? Então, assim, só ali, meu amigo, o sequestro emocional, né? Aí depois tem o teste do sangue lá, como é que ele vai reagir com muito sangue. Tem gente que até na simulação não aguenta ver muito sangue de simulação, pra você ter ideia. Então, era outra situação que a gente poderia trabalhar, a hematofobia, né? A pessoa ter medo do sangue, a pessoa ter medo de furada de agulha, medo de seringa. Então, a hipnose é uma ferramenta que pode ser utilizada a diversos nichos diferentes. E essa é que é a maravilha. É por isso que a gente está debatendo essa ferramenta fantástica. Não, isso aí é ótimo. Tem várias coisas, várias áreas que não foram exploradas, ou pelo menos não estão sendo bem exploradas, e que tá aí, né? Só precisa alguém chegar e dizer, opa, vamos sair aqui dessa bolha e vamos ver aonde é que a gente pode realmente ajudar. Onde é que a gente pode realmente, se quer ganhar dinheiro, onde é que a gente realmente pode ganhar dinheiro. Enfim, eu acho que a ideia de ganhar dinheiro, ela se torna secundária quando você faz um bom trabalho. Tá? Não que eu adoro dinheiro. Esse negócio de dizer, não, eu adoro dinheiro, dinheiro é fundamental, beleza, mas a ideia de você ajudar, eu acho que ela vem em primeiro lugar. Ela vem em primeiro lugar. Você, na verdade, dá muito mais valor àquele dinheiro que você está recebendo, entende? Quando você vê que a pessoa está feliz, você fez uma mudança, uma transformação na vida da pessoa. Eu vejo as minhas alunas de epilação que ficam loucas, tal, isso, aquilo. Tem uma que agora abriu o próprio espaço, né? Porque ela começou a aplicar a técnica e começou a juntar o dinheiro tal, e foi suficiente para que ela hoje tenha o espaço dela, o espaço de epilação dela, com o nome dela lá, não está trabalhando mais para ninguém. A minha aluna, né, daqui de Alagoinhas, que foi a primeira, ela trabalhava para outra pessoa. Hoje ela tem o espaço dela, entende? Então, assim, é muito satisfatório. Você vê que, olha, eu ganhei dinheiro, mas, esse dinheiro ali realmente tem um valor especial, entende? E eu acho, Fernando, que dinheiro é uma consequência da pessoa que você se tornou, né? Porque, como você disse, quando você começa a fazer, quando as pessoas começam a te conhecer e elas mesmas começam a divulgar seu trabalho, cara, depois que você virou referência, então isso o dinheiro vai ser consequência de um bom trabalho que você faz. O dinheiro é apenas o resultado da pessoa que você é. E assim, na verdade, eu tenho medo daquelas pessoas que dizem que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é raiz de todo mal. Olha, eu tenho medo dessas pessoas. Realmente... Não, mas observe, dinheiro realmente não traz felicidade, não. Mas você pode trazer do Paraguai. Não traz não, mas tudo você pode encontrar no Paraguai, entendeu? Mas assim, dinheiro não traz felicidade? Não. Mas, cara, você ser feliz. E a falta dele. Você ser feliz, cheio de dívida, eu acho que é muito complicado. Entende? Inclusive, agora tem uma situação. Eu não sei se você sabe, mas tem um psicólogo húngaro que fez uma pesquisa sobre isso. Até que ponto o dinheiro traz felicidade? O nome desse cara se chama Mihaly Csikszentmihalyi. E ele começou a estudar pessoas num período de guerra.
num caos total. E ele pensou o seguinte, pô, como é que uma população, no meio de uma guerra, no meio de um caos, ainda ela consegue ter algum tipo de felicidade? Então, ele começou a mensurar o seguinte, que ele tem até um gráfico na pesquisa dele, depois eu posso mandar o artigo para você pelo WhatsApp. Ele tem um gráfico que ele mensurou. A falta de dinheiro torna a pessoa infeliz. A falta do dinheiro. Porque você não consegue lidar com as coisas básicas da vida, né? Você não consegue, a pirâmide de Maslow, você não consegue ter as coisas mínimas para poder sobreviver bem. E você vai ter falta de felicidade. E ele foi catalogando. A partir desse gráfico aqui, o dinheiro vai trazendo felicidade, felicidade, felicidade. Quando ele chega nesse ponto aqui, que é o período em que você, pô, agora o dinheiro não é mais desafio. Eu posso ter o que eu quiser, eu tenho uma liberdade, eu tenho... A partir disso aqui, ele vai decaindo de novo. Então, num gráfico, ele tem um ponto que até, assim, ó, um ser humano, se ele estiver abaixo disso aqui, ele vai ser infeliz. Se ele chegar até aqui, ele vai ter algum tipo de felicidade. E a partir disso aqui, ele não tem mais felicidade. Então, é bem interessante essa pesquisa. Olha, eu tive um cliente, isso aí eu posso falar, eu não vou citar o nome dele, apesar de que ele, não, pode utilizar meu exemplo e tal, porque o cara, realmente, ele é muito grato, né? Mas eu não uso o nome de cliente. Então, o que é que eu faço? O exemplo dele eu cito porque ele já fez depoimento e tal, mas eu não gosto muito. Mas, como exemplo, eu sempre utilizo, que é aquela situação. O que é que você prefere, Bruno? Você prefere ser rico ou ter dinheiro para gastar? Ter dinheiro para gastar. Lógico, é óbvio. Eu tenho esse meu cliente, é um exemplo disso. O cara tem um patrimônio, ou melhor, tinha, né? Porque tem 2 anos que eu atendi ele. Ele tinha um patrimônio em Salvador de 15 milhões. Era o patrimônio dele. Porém, o cara só vivia no vermelho no banco. Só vivia no vermelho. Ou seja, o cara tinha patrimônio, mas não tinha dinheiro para gastar. O cara não tinha dinheiro. Pronto, só para você ter uma ideia, o cara não tinha dinheiro para poder fazer uma viagem para a Europa. Ele não tinha dinheiro. Por quê? Porque ele tinha mais dívida. Ele transformava o dinheiro dele em bens, em patrimônio, mas dinheiro em si ele não tinha. Certo? Ele tinha uma dívida de aproximadamente 200 e poucos mil que ele devia ao todo. Então ele não tinha, ele tinha patrimônio, ele era rico, mas ele não tinha dinheiro para gastar. Aí eu pergunto agora para você. Sabe de onde que veio isso? Simples. A mãe dele, ele foi criado com a mãe dele, que era evangélica, dizendo sempre que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é uma coisa suja. Né? E aí ele se tornou um adulto que tinha muitas condições, ou seja, construiu um império, vamos supor, né? Vamos falar assim, mas o cara não tinha dinheiro para gastar. É sério. Caramba. Então isso aí, cara, é lenha. Não, e assim, criação. Eu fui criado dessa forma, Fernando. Eu fui criado dentro de um laço protestante, cristão. E na igreja eu aprendi o seguinte, que o dinheiro é a raiz de todo mal, que é mais fácil um rico passar no fundo de uma agulha do que entrar no reino dos céus. Aí em casa eu tinha aprendizagem do meu pai que dizia assim, quem tem muito dinheiro ou é ladrão ou nasceu em berço de ouro. Então, eu fui criado com muitas e muitas crenças limitantes. Pegou no dinheiro, tem que lavar a mão, porque dinheiro é sujo. Dinheiro não compra felicidade. Então, era tanta crença negativa em relação ao dinheiro, que eu, inconscientemente, afastava o dinheiro de mim. E eu não conseguia ganhar dinheiro. E até um tempo da minha vida, eu ficava, por quê? Até que eu identifiquei, graças a Deus que conheci a hipnose, graças a Deus que consegui me libertar. E hoje a crença que eu trago para o meu filho é totalmente diferente. Porque assim, até por exemplo, eu me lembro uma vez, Fernando, que eu estava assistindo Cavaleiro do Zodíaco, eu criança.
Minha mãe nunca deixava eu assistir Cavaleiro do Zodíaco, porque disse que era coisa do mal, do capeta, do maldição, e que vai pro inferno, aquela coisa toda. Então, assim, eu já fui desde pequeno sendo muito reprimido por muitas coisas que uma criança normal queria ter. Eu não podia ter um brinquedozinho com uma arma, nem que seja aquela de jogar a pistolinha de água, porque aquilo ali é porra de bandido. Então, assim, eu fui bombardeado por esse tipo de coisa na minha infância. Então, não podia assistir um desenho que era coisa do capeta. Era muito... provavelmente você deve estar se colocando na situação se você já nasceu num lar cristão. E eu comecei a quebrar tudo isso. Eu me lembro no dia que eu estava assistindo Cavaleiro do Zodíaco, foi mesmo na cena que Lúcifer apareceu. E minha mãe também apareceu na mesma hora. Aí tu já sabe, né? Então, assim, eu tive que desconstruir isso. E meu filho hoje, Fernando, ele já tem uma mente de 5 anos de idade, uma mente de empreendedor. Lógico, dentro do nívelzinho de criança que ele é. Ele já tem uma mente de empreendedor, ele já sabe que dinheiro é importante. Eu já falo sobre investimento para ele. Eu já compro livrinhos infantis falando sobre investimento. Eu já falo sobre poupar. Eu já falo que... Então, assim, toda aquela crença negativa que eu tinha, eu já faço o contrário com meu filho. Por quê? Porque a maior limitação que nós temos está aqui. E riqueza é isso daqui. Pega aquelas pessoas, Fernando, que ganharam na Mega Sena, na Loto, na Mega do ano. Todas elas que ganharam milhares de dinheiro, estão todas pobres hoje. Por quê? Porque o pobre, eu não estou falando pobre de dinheiro não, pobre mental, ele não sabe lidar com dinheiro. Então, se você pegar um rico e tirar tudo que ele tem, deixar ele zerado, ele vai ficar rico de novo, porque ele sabe como chegar lá. Ele construiu o passo a passo, ele sabe como alcançar aquilo. Agora, pega um pobre hoje, dê dinheiro a ele, ele vai torrar tudo, ele não sabe o que fazer. É aquela história, Fernando. Pegue 6 mil reais hoje, coloque na mão de um empreendedor, ele transforma esses 6 mil em 50 mil. Pegue 6 mil reais, coloque na mão de um pobre e ele compra um iPhone. Exatamente. Verdade. É isso aí, Brunão. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Não, acho que... O papo foi bom hoje, viu? O papo foi bom. O papo foi beleza, certo? Falamos sobre várias coisas, tá certo? E aí, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu queria só deixar aqui com vocês... Não, já falei. Aqui tá tudo tranquilo, então, de minha parte tá jóia. Então, o vídeo, gente, ele vai para o YouTube, certo? Quem não acompanhou, assista, certo? Assista aí, indique para outra pessoa. Se você chegou agora no finalzinho, perdeu, depois vai lá no YouTube, vai estar lá, envia para as outras pessoas, porque aqui tem muita dica legal aqui que o grande Fernando trouxe para a gente, para que você possa dar um upgrade aí na sua hipnose, certo? Novas possibilidades, onde você pode estar ganhando dinheiro. A gente falou sobre diversas áreas, diversos nichos, diversas áreas de atuação. E é isso, Fernando. Então, eu só tenho a te agradecer, cara, pela tua disponibilidade. Eu sei que tempo é dinheiro, eu sei que obrigado pela confiança, porque você está disponibilizando seu tempo aqui, pela confiança, e que você é um grande brother, não é de hoje que a gente se conhece. Mas, cara, obrigado, cara. Só tenho a te agradecer e espero poder, mais na frente, fazer mais lives com você e a gente fazer esse network. É isso aí. Valeu, Brunão. Tudo bem, tudo tranquilo. As minhas últimas palavras aí para o pessoal saiam da bolha da hipnose. Você não vai conseguir vender para hipnólogos o que você quiser oferecer. É muito difícil. Então, saiam das bolhas, pesquisem esses nichos, e quando você pesquisar os nichos, procure, olha, tem algum grupo do WhatsApp de vocês, tal, entra. Eu trabalhei uma época com o pessoal de enfermagem. O que foi que eu fiz? Eu peguei, meu ex-cunhado estava estudando enfermagem, então ele tinha alguns grupos. Eu aí entrei nos grupos de enfermagem para poder oferecer, né, os serviços. Então, é dessa forma que a gente tem que... Não adianta a gente chegar e ficar procurando algo onde a gente sabe que não vai ter um resultado assertivo. Ok? Então, é isso aí.
Muito bom e até a próxima. E aquele velho print, né, que a gente tem que aqui registrar, né? Faz uma pose bonita aí que a gente vai. Vou dar um print aqui, certo? Show de bola. Fernando, muito obrigado. Valeu. Aqui do Tranquilo. coração. Valeu, Valeu, meu querido. Brunão. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.